Olá, que tal? Olá, que tal? Olá, que tal? Sejam todos muito bem-vindos à Faculdade SensoPeg. Eu sou o professor Fernando Novaes da Silva e estou aqui com meu querido amigo Cláudio Schneider, Golden Canvas aí, olha, todo empreendedor, né? Que legal, que legal. Obrigado por ter aceito o meu convite. Vamos conversar bastante sobre empreendedorismo, sobre possibilidades aí, a galera que está pensando em empreender. Ele vai dar aí a fórmula mágica para Não existe forma dois botões que aperta e já empreendeu. Olha só. Pronto. Vai Pozinho mostrar. de pirim-pim-pim. Sim, pozinho de piripimpi. Muito bom, muito bom. É... Então, Claudião, estamos aqui com muitas pessoas assistindo e também, né, principalmente com os alunos da Faculdade Sanspeg. Então, que legal. O pessoal já coloca aí no chat aí, de onde vocês são, a cidade de onde vocês são, tá? E que polo que é, aluno de qual curso, tal, se apresentem aí também, que a gente vai se apresentando daqui e a gente vai tocando e interagindo com vocês, tá? Mas Claudio Schneider eu conheci já há algum tempo no Ágora Tech Park, né, o parque tecnológico aqui de Joinville, e desde então a gente estreitou bastante a relação, temos uma amizade já de anos, posso dizer assim, né? Já fizemos aí uma live juntos, e agora essa falando de empreendedorismo, depois de ele empreender tanto, agora tem bastante história para compartilhar com a gente. Então a gente vai falar bastante sobre empreendedorismo, vai falar bastante sobre metodologias para empreender, né, vamos dizer assim, né, e conhecer um pouquinho o Cláudio, um pouquinho mais o Cláudio. Pode se apresentar, Cláudio, para a galera conhecer você, saber de onde veio, quem que é esse Cláudio, o que ele faz, qual que é a história dele. Vamos lá. Ô, Fernando, uma honra, cara. É muito bom estar aqui com todos vocês aí. Que legal, cara. Que legal mesmo. Me apresentando rapidamente, eu sou um cara que vem de uma cidade de pouco mais de 20 mil habitantes, chama Três Passos, no interior do estado do Rio Grande do Sul. E venho de uma família de empreendedores. Então eu tive a alegria de ser criado por gente empreendedora que começou de um jeito muito simples, né? O meu pai, ele filho mais novo de 6 irmãos, órfão, né? O pai dele faleceu quando ele tinha 4 anos. Com 13 anos ele vendia pão, bolacha na rua e começou a empreender quando ele tinha o que, uns 20 e poucos anos, quando ele era padeiro de uma padaria e fez a proposta para o dono da padaria para comprar a parte da produção. Então ele já começou assim, ele comprou a parte da produção da padaria, depois ele casou com a minha mãe, os dois compraram uma loja e tiveram uma padaria. E eu fui criado dentro de uma padaria, uma pequena padaria. Pô, e não é gordinho, né, cara? Não é gordinho, porque se eu fosse criado dentro de uma Agora, padaria, eu acho que eu ia ser um pouquinho mais fortinho, porque eu amo o Sonho, Carolina, e essas padarias daqui do Sul é mais perigoso ainda. doce pra caramba. Na verdade, a gente brinca, né, que eu saí um pouquinho, meu irmão saiu um pouco mais passado, que meu irmão é bem moreninho, ficou mais tempo no forno, né? E eu saí mal passado, né? Eu saí um pouquinho mais branquinho. Mas assim, cara, eu tive uma origem assim de ver o meu pai e minha mãe trabalhar muito, muito mesmo. Eles nunca tiveram férias. Quando eles tinham que, uns 12, quando eu tinha uns 12, 13 anos, eles tiraram férias pela primeira vez, que por coincidência a primeira praia que eu conheci foi Itapema, que é onde eu estou agora. Que Né? Foi a legal. primeira vez que a gente veio para a praia e foi para cá. E eu sempre tive muito essa visão de que dono de empresa não descansa. Né? Meu pai e minha mãe não tinham descanso, não tinham qualidade de vida, então para mim sempre foi isso. Mas ao mesmo tempo, uma paixão muito grande de querer empreender como eles. Porque eu via, pô, se o meu pai, que saiu do berço muito simples, né, sem nada, conseguiu comprar um prédio de esquina, né, morar em cima, com a padaria embaixo, ter sempre carro do ano, por que eu também não posso? Então eu via assim o meu pai tendo realização com quarta série primária. Quem é que consegue com quarta série primária ter uma remuneração talvez mais alta do que um juiz às vezes, né? Então o empreendedorismo ele é democrático. O empreendedorismo ele é meritocrático. Se você é bom, você cresce. Então ele
ele te dá a possibilidade de você sair de onde você está. E eu enxergava muito isso, eu via isso, eu falava, pô, eu quero poder crescer também. Quando eu tinha 16 anos, eu gostava muito de tecnologia e na época, né, hoje eu tenho 42, então, eu abrindo aí, né? Então, na época, foi 96, 97, a internet estava começando a ser difundida. E eu já amava a tecnologia. Naquela época eu via as páginas e via, cara, eu quero aprender como é que eles fazem página na internet. E comecei a fazer página com front page, era front page, né, da Microsoft. E comecei a fazer páginas e alguns amigos, né, o pai do Beto tinha loja de roupas e queria uma página, eu comecei a fazer página para o pai do Beto, uma página para o fulano, para o ciclano. Quando eu tinha 18 anos, eu já estava, além de fazer página, estava sendo contratado já por Já ajudar o era marketing web dessa empresa. designer, já era Eu web era um web designer. design, fazia logotipo, fazia tudo. Então eu aprendi a me virar muito cedo. E como que você, mas você aprendeu a se virar assim? Como é que você aprendia essas fuçando? Fuçando, autodidata total. Cara, eu tenho um episódio muito legal, assim, foi muito curioso. Do outro lado da rua morava o seu Mermoz. E o seu Mermoz era um cara isolado, ninguém conhecia direito o seu Mermoz. A minha mãe era muito amiga da Magda, que era a esposa do seu Mermoz, e marcaram um jantar. E nesse jantar, eu tinha o quê, uns 14 anos, foi ali que eu tive meu primeiro contato, 14, 15 anos. Eu cheguei lá na casa e vi a Magda e não via o tal do Mermoz. O Mermoz era meio que estranho, ninguém sabia quem era o Mermoz. Eu caminhando, de repente eu vi um cara isolado num escritório, um cara bem isoladão assim no escritório, e eu olhei assim, opa, e fui entrando no escritório dele. E aí eu disse, o que que você está mexendo aí? Ele disse, estou mexendo com um negócio chamado CorelDRAW. E aí eu disse, CorelDRAW, o que que é isso? Daí ele disse assim, olha aqui, ó, dá uma olhada, tu pode fazer um quadrado, tu pode fazer um círculo. Se tu quiser, eu tenho um CD-ROM para você instalar o CorelDRAW no teu computador. E aí ele me ensinou o básico do CorelDRAW, eu levei o CorelDRAW e me apaixonei pelo CorelDRAW. Foi ali que começou tudo. Então, eu comecei a mexer com o CorelDRAW com 14, 15 anos, e aí eu fazia um logotipo, fiz o logo da padaria da minha mãe, do meu pai, né? E aí eu fui fazendo o logo, e ali eu fui brincando. Então, ali que eu comecei, as minhas primeiras rendas foram assim, fazendo uma página aqui, fazendo um logo ali, fazendo um logotipo ali. Pois é. Então, fazendo aqui fazendo aqui uma linha, né? Poxa, você começou com influência dos pais, né? Tendo como referência aí os pais. Depois você veio caminhando aí junto com a curiosidade, né? Que é essa inquietude do empreendedor, né? O empreendedor. Eu gosto da fala do Daniel Pink, né? Que ele fala das 3 curiosidades que todo mundo, todo empreendedor tem que ter, mas ele diz líderes, né? Ele fala as curiosidades sobre o mundo, curiosidade sobre o outro, né? Genuinamente, né? Sobre a outra pessoa, se interessar pela outra pessoa genuinamente, que o Dale Carnegie também fala. Mas a melhor curiosidade de todos é se interessar por si próprio, né? Se autoconhecer para poder movimentar os outros, né? Esses dias eu estava com um professor lá do mestrado e ele comentou comigo, né? Sobre aquela analogia do avião que todo mundo fala, né? Primeiro a máscara em você, para você Uhum. respirar e depois você ajudar outras pessoas. Então agora mudou, né? Dá para fazer uma outra analogia, que é primeiro você tira a máscara, né? A máscara social, a máscara, você tira a máscara para depois respirar e aí poder ajudar os outros. É muito interessante isso, essas suas influências aí, que faz toda a correlação dessa vivência do cara que empreende, né? Que é começando observando ao redor, né? Depois a necessidade mesmo, e vinculada com a sua curiosidade, né? Muito bacana. E essa questão do autodidatismo, né? Você tem que ser curioso, você tem que buscar o aprendizado a qualquer tempo da sua forma, né? Fernando, que legal que você comentou isso, cara, porque eu confesso que agora me deu um estalo, assim, porque eu tenho uma metodologia, até comentei contigo, que é o Golden Canvas, depois até explico um pouco melhor, e o Golden Canvas ele é centrado no ser humano, e eu sempre digo, né, o primeiro ponto é você. E eu nunca tinha me tocado que isso aconteceu comigo lá, né, com os meus 14, 15 anos, mas eu sempre digo, né, antes mesmo de você olhar para o mercado, há um grande erro. Tem muita gente que quer empreender
olhando primeiro para o mercado. E, inclusive, eu participo de muitos grupos do empreendedorismo, que as pessoas já fazem, as perguntas são mais ou menos assim: o que dá dinheiro? O que tem sucesso no mercado? Como se existisse uma fórmula, né, que você vai pegar ali, vai colocar o dinheiro ali e vai ganhar dinheiro. E eu sempre digo, cara, esse é o maior erro. Você começar tentando olhar o que está dando certo sem ter o mínimo de um olhar carinhoso para a tua própria identidade. Começa olhando primeiro para si para depois olhar para o mercado. Então, e é centrado no ser humano. Primeiro você, depois o teu primeiro parceiro de negócio, que é o teu cliente. E depois os teus próximos parceiros de negócio, que é a tua equipe, as pessoas que estarão ali com você. Então, tem uma transformação aí. Não, eu acho fantástico, porque eu estou aqui anotando aqui, né? Porque eu gosto de ver como que as pessoas. Qual que foi o caminho das pessoas, né? Que normalmente tem uma linearidade, né? Até hoje, assim, até os últimos 10 anos, podia dizer que tinha uma linearidade, né? E depois os caminhos começaram a ficar cada vez mais rápidos e menos lineares, né? Hoje, antigamente, as pessoas que empreendiam normalmente é o pessoal de administração, o pessoal realmente que estudava negócio, estudava gestão de negócio e acabava montando uma empresa tal, né? Ou quando você já passou um bom tempo dentro de uma empresa e aí você acabava empreendendo em alguma expertise que você adquiriu na empresa. Mas hoje isso mudou. Hoje qualquer um, não menosprezando as pessoas, mas com qualquer formação, né? Desde que seja realmente expert naquilo, você empreende no que você se acha bom, né? Existem caminhos, métodos que você consegue usar, né, para você empreender onde você é bom, né? Onde você é percebido como bom. Que eu falo, às vezes a gente acha que é bom em alguma coisa, mas é bom pesquisar para saber o que os outros acham até onde a gente é bom, né? Essa percepção, esse feedback é importante. Mas e aí, depois que você começou a mexer e virou web designer, como que foi? Você já estava com uns 20 e poucos? Não, na verdade, assim, quando eu estava com... Eu me formei do ensino médio e para entrar na faculdade eu tinha a opção de 3 cursos, né? O que você vai fazer? E eu confesso que a minha inclinação estava para publicidade. Eu também gostava muito da parte lógica, pensava que eu poderia fazer engenharia, porque eu sempre gostei muito de números, eu tenho uma habilidade muito grande com planilhas, com números e tal. E tinha administração. Eu confesso que eu fui persuadido pela minha mãe a fazer administração para poder assumir a padaria dos pais. E eu fiz a administração. E a administração para mim foi uma escola maravilhosa, porque eu pensei que eu ia entrar para entender sobre dinheiro e eu acabei entrando em um lugar que abriu os meus olhos, dei um passinho para trás e enxerguei um universo muito maior. A administração é cuidar de gente, cuidar de pessoas, também sobre finanças, sobre vendas, ou seja, tinha muita coisa ali. O leque é muito largo, né? Muito amplo, né, cara? Muito. E eu aprendi mais uma coisa. Eu acho que a faculdade de administração me ensinou a ser mais genérico do que especialista. A visão geral do negócio. O que para mim foi muito positivo. No entanto, hoje tá diferente isso. Estou falando lá do início dos anos 2000, né? 99, 2000, por aí, finalzinho do século passado. E ali naquele momento eu queria, para mim, a disciplina que era a mais esperada de todas era a disciplina Estudo de Viabilidade. E essa disciplina ela era opcional, ela não era obrigatória. Caramba! Ela era opcional. Eu sempre achei muito estranho, porque eu disse, cara, como é que o cara vai fazer a administração para aprender a tocar um negócio e não tem uma aula que vai ensinar a abrir o negócio? Isso para mim era assustador. E eu fui fazer, claro que eu fui fazer, era opcional, mas eu fui fazer a disciplina. E ali eu vi também uma coisa, para mim foi um banho de água fria. Aprender a fazer, eu sempre brinco, né? Cara, o tal do plano de negócios tradicional, o business plan tradicional,
ele parece um trabalho acadêmico, ele não é uma coisa prática. Tanto que a primeira parte do business plan se chama sumário executivo. Você está falando do clássico ali, Sebrae O ali, né? clássico, é o Aquele classicão. tradicional. É o clássico mesmo, estou dizendo o tradicional de tudo, né? E foi esse que eu aprendi, né, na faculdade, ainda numa disciplina opcional. Então, e eu hoje, se eu pegar, vamos colocar aí, 90% dos colegas que eu me lembro, né, dos colegas que eu me lembro da faculdade, eles são funcionários. Eles são funcionários, eles são meros, né, e muitos ainda que executam. Não estou dizendo. A lembrança que eu tenho da disciplina, né, é que ela era a entrega final. Então, você tinha que fazer o TCC ou o plano de negócio. Então, muita gente fazia o plano de negócio, que era praticamente o TCC. Gera um aprendizado gigantesco? Gera. Por quê? Porque depende da qualidade do seu produto, mas a gente foi lá entrevistar o dono da empresa, a gente fez um projeto de padronização da empresa do cara, que ele queria abrir uma filial, ele usou o nosso TCC de verdade, foi muito legal, mas não é o conhecimento que eu mais gosto, que eu adquiri durante o período acadêmico, entendeu? Eu gosto de muitas outras áreas do que essa área do plano de negócio em si. É interessantíssimo isso, porque todo administrador vai ter algo assim, alguma coisa, uma disciplina dessa aí, ele vai ter, até hoje ainda existe, mudaram seus formatos hoje, né? Hoje usam Canva, né? Mais atual, mas é importante ele saber todo esse plano para, porque às vezes a galera não sabe que precisa de um contador para ir lá abrir a empresa, não sabe que tem que abrir o MEI, nem sabe o que é o CNPJ direito. Então, assim, e como a gente falou de empreendedorismo, né? Principalmente, muitas vezes o cara, para empreender, não precisa abrir uma empresa, né? Não precisa ser um empresário para empreender, né, Cláudio? Então, tem todo esse entendimento para nós que somos administradores é simples. Mas eu imagino hoje, né, que a gente está num mundo diferente. Hoje o nutricionista quer empreender. Sim, mas hoje o termo empreendedorismo ele está bem trabalhado. Hoje eu tenho certeza que vocês têm a todo momento incentivado uma visão empreendedora nas pessoas. Sim, sim. Eu estou falando de uma faculdade que eu estudei, que era uma faculdade que ensinava muito mais a ser executor de tarefa do que ter uma visão empreendedora, né? Então, assim, o que aconteceu comigo lá naquela época e que para mim foi muito positivo, eu ter conhecido o Chiavenato, foi maravilhoso, né? O Chiavenato, eu ter conhecido o Philip Kotler, eu ter conhecido o Peter Drucker, isso para mim mudou a minha visão de mundo, né? Para mim, Jack Welch principalmente, para mim foi um dos Sim. caras que mais abriram a minha mente. Então, assim, foi incrível. Agora, não tinha, pelo menos naquela época, um professor como o Fernando, que chega aqui e traz gente de fora, e traz gente que está no campo, para bater papo, para conversar. Tinha pouco disso. Então, eu senti muita falta. E olha como é que são as coisas. Mesmo assim, eu era considerado um bom aluno, eu tinha boas notas, tanto que eu tinha uma amiga minha que tinha assumido um hospital, não sei se tu sabe essa história, não sei se eu contei essa Não, história. não, pode contar, pode contar. Ela era bem mais velha que eu, ela devia ter já os seus 30 e poucos para 40 anos, e eu tinha os meus 21 anos eu tinha na época. E ela tinha assumido um hospital na minha cidade, Três Passos, mas ela não era da minha cidade. Então ela casou e eles estavam de mudança e ela passaram para ela a incumbência dela escolher quem era, né, quem ia assumir o hospital no lugar dela. E pedir para ela, quem são os teus colegas que você indicaria? E ela me indicou para eu ser administrador do hospital. Mas eu era um moleque, eu tinha 21 anos. E era tão moleque que eu aceitei. Aceitei, foi até de uma forma até um pouco insana, não sabia onde eu estava indo, mas eu aceitei e eu assumi um hospital com 21 anos. E quando eu entrei no hospital, eu vi uma realidade muito diferente de uma faculdade. Eu vi um hospital com mais de 4 milhões de dívida para pagar, eu vi um hospital com quase todos os bens penhorados, ao mesmo tempo também ali que eu comecei a defrontar muito mais com o lado comportamental, com pessoas. Imagine o seguinte: uma enfermeira totalmente desmotivada em uma cirurgia que pode
salvar uma vida. Então imagina, olha a situação, e você está ali frente a essas pessoas, negociando folha de pagamento atrasada para que eles se mantenham ali, e ao mesmo tempo também vendo que existiam algumas injustiças que tinha que mudar. Dentre essas injustiças, né, os técnicos de enfermagem com instrumentação cirúrgica trabalhavam à noite para ganhar adicional noturno, e as cirurgias durante o dia eu tinha que pagar hora extra para o pessoal que trabalhava à noite. Eu disse, cara, eu vou ter que mudar, eu vou ter que trazer alguns técnicos de enfermagem para durante o dia, e em cima de algumas decisões eu comprei algumas inimizades. Eu É era muito lógico, né? novo, né? Cada escolha é uma renúncia, né? É o papel do líder, né? Do líder e do gestor. No seu caso ali, estava fazendo um papel muito mais de gestão, porque Gestão. é número, né, cara? Você tem que, né? Você tem que fazer escolhas, né? Você tem que fazer algumas renúncias, né? E às vezes a gente tem que Exatamente. renunciar até a alguns profissionais. É um E num desafio. hospital, e agora pode ser que a realidade seja diferente, mas num hospital que estava praticamente falido, era também um celeiro de muitos políticos que iam lá para tentar conseguir, levavam doentes para ganhar votos, faziam Sim. troquinhas, e Coisa de eu, cidade pequena, eu sei como é, coisa de viu? cidade pequena, exatamente. Uhum. E em cima disso também acabaram pegando a melhor ala do hospital para o SUS, que glosava, a gente tinha muita glosa, e a Unimed, que pagava direitinho, e o plano do IP, que era do governo estadual, que pagava direitinho, estavam com os piores quartos. Eu disse, eu vou mudar isso aqui, porque eu quero atrair mais gente da Unimed. E aí eu comprei briga política. Então, assim, cara, eu era muito maturo, eu era um cara bem intencionado e inocente ao mesmo tempo, e Sim. tomei decisões que eu não tinha cacife para aguentar as decisões que eu tomei. E ali foi minha primeira crise. Eu fui demitido, entrei em depressão, cara, foi um caos, assim, foi um Caraca. momento muito difícil, assim. E por coincidência foi exatamente no dia 11 de setembro de 2001, o dia das Nossa. Torres Gêmeas. Eu me lembro do dia que eu saí do meu escritório e vi um fuzuê na frente da recepção, na frente da televisão, todo mundo ali parado, olhando as Torres Gêmeas, e justamente naquele momento alguém tocou nas minhas costas e disse assim, Cláudio, queremos fazer uma reunião contigo hoje. E essa foi a reunião pelo qual eu fui e não voltei mais para o hospital. Eu fui para uma reunião fora do hospital, os membros da diretoria não trabalhavam no hospital, eram membros políticos, e eles me chamaram para a reunião e falaram, tu não precisa mais voltar para o hospital, você já está demitido. Então ali foi esse momento difícil, e ali resgatou também um pouco de mim. Eu disse, cara, eu venho de uma família muito simples, uns pais muito trabalhadores, eu acho que eu tenho que aprender a empreender em coisa pequena, não em coisa muito grande, sabe? E olha que loucura, cara. Foi justamente ali, quando eu estava nesse processo, que surgiu um convite para eu entrar no Sebrae. Não sei se tu sabe disso, mas aí eu assumi o Sebrae da minha cidade. Ah, que legal, cara. Eu assumi o Sebrae. E, Foi o e eu Sebrae, cara. Esse é um dos meus professores do mestrado também foi consultor do Sebrae. E o Sebrae é uma faculdade, né, cara? O Sebrae é uma outra faculdade, né? uma faculdade. O Sebrae foi a minha verdadeira escola. Eu tenho uma gratidão enorme pelo Sebrae. E quando eu cheguei lá no Sebrae, e olha que interessante isso, cara, porque eu cheguei no Sebrae, isso aqui para mim foi uma melhor lição. E eu estou agora vivenciando algo parecido com isso que já vou explicar. Quando eu cheguei no Sebrae, eu entrei no Sebrae, comecei a trabalhar, e aí depois de estar uma semana mais ou menos trabalhando no Sebrae, alguém chegou para mim e disse assim, Cláudio, aqui no Sebrae, quem assume o Sebrae é a prefeitura. Cidade pequena, a política comanda tudo, né? Quem assume o Sebrae é a prefeitura. E a prefeitura só tem duas formas de te contratar. Ou você deve ser CC, cargo de confiança, ou você deve ser estagiário. Eu disse, estagiário eu não posso ser, porque eu não tenho... Tem vínculo com a instituição Não de tenho ensino. já acabei minha faculdade.
Mas CC também não, porque eu não sou fichado em partido político. Daí eu me lembro assim, tá, só um pouquinho que a gente vai ver. E olha que loucura, cara. Cidade pequena, tu tem acesso a todo mundo. Eu estava no centro de capacitação da cidade, a prefeita passa na frente e foi me dar um oi. E aí, Cláudio, como é que tá? Eu disse, tá legal, só tem um problema. Eles não sabem se vão me contratar, se não vão me contratar, eu não sei como é que vai ser meu futuro. A prefeita olhou para mim e disse assim, Cláudio, tu é um moleque ainda, tu tem muito que aprender. Se eu fosse você, eu trabalhava de graça. Pior, eu até pagaria para trabalhar no Sebrae. Cara, eu confesso que eu não gostei. Fiquei vermelho. Lógico, né? Aí, Que dica é essa, né? Que que dica, né? dica! Ninguém quer ouvir uma coisa dessa. Mas foi a melhor coisa que eu ouvi. Porque assim, ao ouvir isso da prefeita, eu fiquei com raiva. Eu disse assim, só para mostrar para a prefeita eu vou ficar mesmo. E vou mostrar para ela que eu vou mudar essa situação. Ah, mas E que na baita frente, insight, cara. Só aqui fazendo uma correlação aqui com os alunos, né? Lembrando assim que isso é uma fala de alguém vivido. E tem um outro colega que também fez uma live comigo e ele falou: ouça os mais velhos, filtre, mas ouça os mais velhos, porque eles não estão falando por mal. Tem algum segredinho, realmente tem algum hack no conselho que eles deram. Não é maldade, por mais que pareça. E esse insight, né? Esse insight para mim faz muito sentido. Desde do clássico, ouça seus pais, né? E ouça alguém que já apanhou, para não precisar apanhar, não precisa apanhar para saber que é ruim, né? E essa experiência compartilhada é de uma riqueza, cara, porque vai ao encontro do que a gente está pregando no projeto, no nosso projeto na faculdade, que é o empreendedorismo social, que é o trabalhar de forma voluntária, associativista, não visando lucro, mas visando gerar algum impacto na sociedade. Então, para mim, faz muito sentido isso. E lembrando que vocês que estão ouvindo aí, vocês que estão vendo, deixam o like, deixem os comentários aí embaixo, vamos movimentar esse chat, o negócio está muito parado, vamos lá, vamos lá. Legal. E, Fernando, olha que legal isso, porque a partir do momento que eu disse assim, agora mesmo o bicho vai pegar e eu vou trabalhar, foi quando a Associação Comercial, a CACIS, que é a Câmara do Comércio e do Serviço de Três Passos, tinha o Márcio, que era o presidente, ele foi conversar comigo e disse assim, Cláudio, eu fiquei sabendo que eles não têm como te contratar e eu tenho uma proposta para você. Nós recebemos aqui do Sebrae alguns cursos para a gente vender. Dentre eles tem um curso chamado Sebrae Ideal. Se você vender o Sebrae Ideal, você vai ficar com uma comissão, né? Se você fechar uma turma, tu fica com 2 inscrições. Na época, cara, eu acho que o salário devia ser o que, uns R$ 300 de salário. E o valor do salário era o valor do Sebrae Ideal. E eu fiquei com 2 inscrições, fiquei com 2 salários, né? Ou seja, fiquei com 2 salários, cara. Para quem não ia trabalhar, né? Para quem não ia ganhar nada. Então, e além disso, eu fiz o Sebrae Ideal. Tive condições também de fazer os cursos. E ali eu virei ratinho de curso. Tudo que era curso do Sebrae, eu vendia e fazia, vendia e fazia, vendia e fazia. Então eu aprendi curso de oratória. Cara, todos os cursos que o Sebrae disponibilizou, eu fiz naquela E época. até hoje, né? Recentemente eu vi um gratuito rápido assim de criatividade no Sebrae, bem simples, bem básico, mas muito esclarecedor. Eu adorei, eu gostei muito. Inclusive assim, porque foi rápido, assim, sabe? Eu fiz, sei lá, em 2 dias eu fiz o curso, alguns vídeos, o exercício e tal. É bem basicão, mas o Sebrae é uma fábrica de curso histórica, né? Ali é um gratuito ainda, que é o mais, né? Poxa, hoje existe o MOOC, né? Que é o Massive Open Online Course, né? Os cursos massivos do mundo abertos aí no Coursera, Sebrae, entre Fundação Bradesco, muitos cursos gratuitos. E vira e mexe eu faço um ou outro também, mas os do Sebrae é meio que é indiscutível, né? É indiscutível. O Sebrae dá para você colocar feliz no currículo ali que você fez, porque
certeza que vai agregar um valor na sua vida. É É muito, porque muito bom. tem muita. Ele foi feito para empresas, né? Foi feito para empresários, então ele é bem voltado para isso. Então ele tem vivência. E os instrutores normalmente é a gente que está a campo, né? Então isso foi muito legal. Agora, o que foi legal também? Porque logo depois surgiu a oportunidade de me tornar consultor do Sebrae, primeira turma de um programa chamado Programa Empreender, que era um programa que reunia empresários do mesmo setor para a gente bater papo, conversar. E eu fui na entrevista, e nessa entrevista, eu me lembro que logo depois da entrevista, a menina chegou para mim e disse assim: Cláudio, vou ser bem sincero, o teu não era o melhor currículo. Tinha um cara de 55 anos para se tornar consultor, que tinha uma vivência incrível lá. Quer dizer assim, mas a gente te contratou não por causa do teu currículo, por duas coisas. Primeiro, porque você já está há bastante tempo aí trabalhando com o Sebrae e você tem vivência de Sebrae, tu conhece o Sebrae. Que legal. E reconhecimento interno, né? Mais Teve uma coisa bacana. reconhecimento. E segundo, porque você tem um tino empreendedor. A gente já viu aí que você está toda hora se reinventando. Ó, Então, foi muito legal porque eles detectaram em mim essa capacidade, essa minha inquietude, vontade de aprender e, ao mesmo tempo, esse interesse todo de estar ali. E aí eu só tenho a agradecer à prefeita, né? Porque por né, falar, trabalho de graça, né? a ferrada que ela me deu foi o melhor trampolim, porque foi ali que eu me tornei consultor. E aí, ao me tornar consultor, em 2004, eu já estava atuando como consultor, eu levei um curso para a minha cidade, que era o PROPAN, Programa de Apoio à Panificação, voltado para as padarias. E Olha só. aí, padaria do meu pai fazendo treinamento, todos os consultores que iam lá eram consultores de campo, de padaria. Só um pouquinho, bem rapidinho assim. Naquele momento, assim, no programa, eu era consultor do programa do Empreender, né? E ao mesmo tempo também eu atendia o balcão, eu ajudava muita gente que ia lá pedir plano de negócios. E eu sempre ficava muito indignado porque o plano de negócios do Sebrae tinha o tal do sumário executivo e as pessoas enxergavam o Sebrae na época como banco, achavam que o Sebrae era um banco, e eles iam lá simplesmente para preencher o sumário executivo, preencher o tal do business plan, para mostrar para o banco para conseguir uma aprovação. Era isso que eles queriam. E eu ficava indignado, porque eu queria ajudar o cara a montar uma empresa. Eu não queria ajudar o cara a preencher um documento do Word, mas era isso que o cara queria fazer. É, Quando eu levei o Propan, eu vi outro tipo de consultor. Eu vi consultor que entrava dentro da padaria dos caras para fazer pão, para ensinar como é que padronizava a receita, na prática, né? na prática. E o quarto consultor, que era o Randel, goiano, eu até vou imitar ele com a permissão aí, por favor, não me leve a mal os goianos que estão Vai ter um assistindo. aluno no Brasil inteiro, hein? Tem aluno em Goiás também. Alô, É, Goiás! Alô, Goiás! É Goiânia e Goiás, né? Eu sou de Goiânia e Goiás, sempre boto Goiás junto com Goiânia, né? E o Randel é de Goiânia e Goiás. E ele chegou para mim e disse: Cláudio, você já é consultor, você é filho de panificador. Por que você não vem trabalhar no Propan e vão atender padaria, Cláudio? Vamos viajar ao Brasil. E eu entrei no Propan por convite do Randel, que eu sou grato até hoje, um irmão para mim. Né? O Randel é um cara, nossa, um coração enorme. Eu entrei no Propan e logo depois que eu entrei no Propan, eu comecei a viajar ao Brasil e atender empresas. Graças ao Propan de 2004 a 2014, eu tive a oportunidade de atender mais de 800 empresas em 22 estados do Brasil, de tudo que é tipo de empresa que tu imagina. O cara que tem 2 colaboradores, o cara que tem 200, inclusive eu abri uma padaria de 200 colaboradores em Canoas. E a padaria mais recente que eu fiz, a abertura, tinha 120 colaboradores, foi a primeira padaria do Brasil a ter 2 salas de cinema dentro de uma padaria. Eu Caramba! abri uma padaria com cinema, em Jequié. Mas agora, né? Agora entendendo esse outro. Eu não sabia dessa sua história com o Sebrae, mas agora eu entendo por que você é um consultor de sucesso, com essa facilidade em fazer abordagem em pequenos e médios e até grandes negócios, né? Porque eu, eu, eu já passei por essa parte de consultoria, mas é muito
muito desafiador, vou colocar assim, pelo menos do meu ponto de vista. Porque você não tem resposta para tudo. E o cara que quer a consultoria, ele quer resposta para tudo. Ele vem, ó, resolve aí, né? Você é o consultor. E isso é muito desafiador, né? Porque realmente, às vezes, você está ali, conhece o modo geral, né? Como você mesmo falou, né? Tem a habilidade generalista, mas aquele negócio ali específico que é a dor dele, você não sabe. É verdade, é verdade. Cara, eu tive essa. Só para deixar bem claro, quando eu entrei no Propan, eu não larguei o Sebrae, porque o Propan é do ITPC e o ITPC é um prestador de serviços para o Sebrae. Então, nós atendíamos o Sebrae. Então, nós éramos consultores terceirizados do Sebrae. Então, eu continuei prestando consultoria pelo Sebrae, só que através do ITPC. Agora, isso que tu está falando é muito legal, cara, porque eu tive a oportunidade. Imagine o seguinte. Um cara lá de Jequié, da Bahia, me contrata e eu vou junto com ele lá na padaria e ali eu aprendo tudo sobre contratar a menina do caixa, ficar junto com ele, acompanhando a menina do caixa, sabendo os indicadores, o que é CMV, como trabalhar para reduzir o CMV, entender por que ele está com problema com custo operacional alto, o que ele tem que baixar. Aí eu saio dessa padaria de Jequié de 100 e poucos colaboradores e vou para uma outra de 2 colaboradores que o dono da padaria não pode sair do caixa para me atender porque ele não tem funcionário para ficar no caixa, ele tem que ficar no caixa. E eu estou Meu ali no Deus. caixa do lado dele, atendendo o cliente também. Então, eu tive essa maravilhosa oportunidade. Isso voltou muito para a minha origem, porque eu fiquei no caixa da padaria do meu pai e da minha mãe. Eu fui auxiliar de padeiro. Inclusive, eu perdi um pedaço do dedo aqui fazendo massa na padaria do meu pai e da minha mãe. Cortando presunto. Não, foi massa caseira. Aquele extrusor, tipo um extrusor de carne moída, sabe? Só que é com massa. Eu fui colocar e perdi um pedacinho do dedo aqui. Mas assim, eu tive essa oportunidade mesmo de estar no campo e isso para mim foi muito legal. Agora, se você chegar para mim e dizer assim, Cláudio, então você está pronto para assumir qualquer empresa? Eu disse não. Porque depois, em 2014, 2015, eu fiz a maior cagada da minha vida. Desculpa o termo aí, mas a maior cagada da minha vida. Quando eu achei que eu estava pronto, quando eu achei que eu sabia muita coisa, eu tinha acabado de comprar, eu tinha comprado um apartamento em Porto Alegre e foi daí, logo depois que eu comprei o apartamento, também eu entrei através do Instituto Enneagrama, me tornei trainer do Enneagrama e fui para Floripa, dar treinamento lá, me encantei por Floripa, queria ir morar em Floripa e vendi o apartamento de Porto Alegre e com o dinheiro do apartamento de Porto Alegre eu já tinha feito um planejamento completo para investir numa cafeteria. Cara, uma cafeteria perfeita, eu investi e eu ia gastar nem 30% do meu dinheiro, ia deixar o dinheiro, ou seja, o planejamento estava perfeito. Tudo ia acontecer bem certinho, como eu indico que faça. Mas eu me deixei levar pela emoção. Um amigo chegou, Cláudio, não, a gente tem que comprar essa padaria, uma baita de uma padaria aqui, tu tem experiência com padaria, vai dar certo. E eu comprei uma padaria no lugar errado, das pessoas erradas, assinei um contrato errado e eu quebrei. Mas eu quebrei quebradinho. Fiz um trabalho. O trabalho que eu fiz era maravilhoso, eu sabia como trabalhar, só que eu comprei errado, comprei muito errado. No lugar errado, no posicionamento errado, ou seja, Tudo de mercado, sem ver viabilidade, fluxo. cara, assim, o que que aconteceu? Isso aí daria uma outra live, né, para explicar sobre todo, né? Mas assim, em tese, foi algo comprado na emoção. Foi isso. Eu me deixei levar pela emoção e eu não tenho nenhum receio de dizer que eu fui orgulhoso, que eu não parei, não vesti a sandália da humildade para dizer assim, Cláudio, não é assim, para um pouquinho, estuda. Eu achei que eu sabia tudo. Eu, mesmo vendo que tinha falhas, eu, não, mas eu consigo mudar. Sabe aquela coisa, quando a gente está cego, é uma paixão. Tu está apaixonado por alguém, tu não enxerga os defeitos de alguém. Tu está apaixonado por uma ideia, tu não enxerga os defeitos da ideia. Esse é um problema, quando a pessoa chega para mim e diz assim, Cláudio, eu vou montar um negócio revolucionário. Eu digo assim, ó, baixa a cabeça, porque eu aprendi, porque eu fiz isso. Eu investi errado, eu quebrei porque eu não fiz o que eu deveria ter feito.
não fui seguro, tal. Então, e qualquer um pode dizer, sim, eu assinei um contrato errado, teve um golpe que eu recebi, mas o erro foi todo meu. O erro foi meu. Eu fiz errado, eu assumi errado, eu não estudei direito também de quem eu comprei, não olhei o histórico, comprei CNPJ com todos os encargos trabalhistas, fiz tudo errado, cara, tudo errado. Ou seja, numa altura do campeonato que você poderia estar certo, você erra. E ali eu perdi tudo. Perdi meu apartamento, perdi o meu carro, porque no último dia, quando eu estava fechando as portas, eu tive que vender o carro para pagar a folha de pagamento dos 15 funcionários que tinha. Sim, sim. Que não é só a empresa, né? É todo o ativo, né? Tudo que envolve a empresa, né? Tudo Isso que é um aprendizado, né? Quando às vezes a gente vê uma visão, uma ótica um pouco menor, uma esfera menor. A gente, eu quero empreender. Não é apenas colocar um produto no mercado ou um serviço, né? Tem toda uma operação, tem a venda, o pós-venda, como apresentar esse produto. No caso que já pegou uma operação andando, o histórico dessa operação, né? O passivo, os processos, o mercado, né? Tem todo um estudo para ser feito antes de você fazer um investimento. Então, por isso que tem tanta rodada de investimento, tanta rodada de MVP, primeiro produto, testar, 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 testar. Talvez hoje esteja mais fácil, né, Cláudio? Hoje, mesmo quem com um pouquinho, vamos dizer, com um pouquinho de confiança, igual você está com bastante confiança, né? Mas mesmo com a confiança do seu conhecimento, já conheceu os métodos, trabalho, a experiência do Sebrae, mesmo assim, hoje, não que está mais fácil empreender, mas você tem mais informação com mais facilidade. Talvez hoje você não cairia nas mesmas armadilhas de antes. Mas tem mais uma outra coisa também. Bom, primeiro explicar que eu ajudei muita gente a abrir e muitos negócios de sucesso abriram com toda a minha competência de planejamento. E para mim eu fiz errado. Eu ajudei os outros, não cuidei de mim. Então foi um erro muito meu mesmo, assim, que eu assumo. Agora, o que hoje está de diferente? Pela primeira vez, você pode começar a empreender com o MVP. Pela primeira vez, você não precisa de uma mega estrutura. Porque vamos colocar até uns 15 anos atrás, tudo você precisava alugar uma sala, você precisava de um físico. Hoje você empreende com, né, um celularzinho na mão. Então hoje é muito mais possível isso também, você empreender com o mínimo. Mas eu só quero, resumindo aí o que aconteceu, depois que eu saí, voltei nos trabalhos de consultoria e tive uma oportunidade, um cara chegou para mim e disse assim, Cláudio, eu estou com um dinheiro para investir aqui e eu pensei em investir numa cafeteria. E o meu planejamento estava pronto, o planejamento que eu deveria ter feito para mim. E de todo aquele valor, eu fiz um planejamento extremamente pé no chão, tudo certinho, e fiz exatamente tudo como manda o protocolo. O cara me contratou, eu abri a cafeteria, você me conheceu dentro dessa cafeteria, dentro do Agro Tech Park. Sim, sim, lá no Parque Tecnológico, cafeteria maravilhosa, aliás, com produtos de muita qualidade. Não vou negar que ali é um precinho de aeroporto, pouquinho salgado o preço, não era barato, Mas é mas era de muita posicionamento. qualidade. Era de muita qualidade. E tem a ver com posicionamento. A gente colocou um preço alto justamente porque era um posicionamento de mercado. Ou seja, tudo foi muito bem pensado. E isso que foi mais legal. Nós tivemos um payback de 10 meses. Nós Caramba. retornamos o capital investido em Explica 10 aqui meses. para quem está assistindo, né, o que é payback, né? Que a galera não sabe todos os termos aí. É legal esclarecer. Payback é o retorno do investimento, ou seja, é você pegar o valor do teu investimento e você dividir por uma quantidade de meses e ter o lucro correspondente a essa quantidade de meses, né? Ou seja, nós investimos um valor, em 10 meses o lucro desses 10 meses retornou todo o capital investido. É isso que aconteceu. Então,
Ali foi para mim a melhor. E aí que eu montei essa padaria lá em Jequié, na Bahia, com 120 colaboradores, foi depois da cafeteria, viu? Que Foi legal. depois da cafeteria. E, inclusive, enfrentou agora o Covid e os caras estão muito bem, obrigado, né? Estão crescendo, inclusive, durante. Porque ali não corta etapas. E qual foi a maior de todas as lições que eu recebi nessa minha história? Não corte etapas. Não tem atalho, né? Não Não tem existe atalho. atalho para o sucesso. Não existe atalho para negócios de sucesso. Não adianta você achar que você tem um negócio maravilhoso e ir lá no negócio sem entender o seguinte, que você precisa primeiro ter uma afinidade com o negócio. Segundo, entender quem é o teu cliente, ter uma afinidade com o cliente. Terceiro, criar um DNA do teu negócio, uma identidade do teu negócio, que tem a ver com o fit cultural com as pessoas. Ou seja, empresa é composta por ser humano. Seres humanos são complexos. Uma empresa não é números, uma empresa é um conjunto de relação. Se você tem um olhar voltado para servir pessoas, se você tem um olhar voltado para essas pessoas, a primeira coisa que você tem que fazer é entender quem você vai servir para você dar o teu melhor, para você começar o teu projeto. Então, a cafeteria foi uma cafeteria em um ambiente de inovação, cujo propósito da cafeteria era inspirar pessoas, com um copinho inspirador, com um logotipo bem legal, com, né, camiseta, com As Einstein meninas hiper Maluco. simpáticas, assim, o atendimento era muito legal também, tá? Eu lembro que acho que eu puxei o assunto com você para elogiar, né? Porque realmente fui muito bem atendido. E aí a gente começou ali a trocar uma ideia. Foi muito bacana, assim, porque quando eu sou mal atendido, eu também reclamo, se eu tiver a oportunidade, né? Eu não saio quebrando o pau com ninguém, não, mas se eu tiver a oportunidade, eu dou um feedback, porque eu acho que o negócio merece um feedback. Se você teve a atitude de empreender, você tem que ter a atitude de ouvir o seu cliente. Então, se eu não fui muito bem atendido, eu gosto de falar. Mas dependendo do momento também, mas se eu tiver a oportunidade de falar, eu falo. Agora, quando é para elogiar, eu não tenho dúvida alguma, eu elogio descaradamente, assim, porque eu sei que muda o dia de uma pessoa, muda o resultado de um negócio também, porque, poxa, é o feedback do cliente, da mesma forma. Então, eu como cliente, eu gosto de ter voz, literalmente, assim. E eu olho muito para atendimento, porque eu comecei a dar aula com curso de atendimento ao cliente, então, para mim é crucial, eu tenho que ser bem atendido em qualquer circunstância. Então, é, 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 o Cortella tem a fala ali do capricho, que não importa o lugar, se é bonito, se é sofisticado, mas quando a gente percebe que tem um cuidadinho com você, a última passada no paninho, porque tá meio olhadinho ali, e, pô, cara, esse cuidado, esse capricho, a gente percebe. E não é da pessoa, né? Tudo bem, incorporado pela cultura do local, mas é da pessoa, então merece um elogio. A gente percebe isso. Então é gostoso elogiar também. Então eu faço questão, eu Não, gosto. é compensador, né? Para quem está ali dando o seu melhor e ver um cara como você, um cara culto, um cara inteligente, dando palestra lá, e chega para a gente e diz assim, cara, vocês estão no caminho certo, tem preço. Então é maravilhoso. Mas eu queria comentar assim que logo depois que eu abri a cafeteria, que daí eu continuei prestando todo esse trabalho inclusive fiz alguns trabalhos de empresas que abriram errado para eu ajudar a recuperar também o trabalho, né, que foi feito sem planejamento depois. Eu fiz uns trabalhos bem legais, inclusive, claro, não vou abrir a empresa porque nós abriu de forma errada uma grande empresa aqui de Joinville, que eu fiz esse trabalho e semana passada eu tive a oportunidade de ir lá e ver que o cara, meu Deus, está crescendo durante a pandemia. Então é Ah, que legal. maravilhoso, é muito legal. Então continuei prestando essas consultorias, mas ao mesmo tempo, uma coisa muito bacana assim bateu em mim. Primeiro, mesmo tendo toda a vivência que eu tinha, eu fiz parte da estatística de boa parte das empresas não chegam a 5 anos de existência. Eu fiz parte da estatística. E quando eu olhei para mim, no dia 7 de agosto, dia do meu aniversário de 2017, vendendo meu carro
para poder pagar a folha de pagamento, saindo com uma mão à frente e outra atrás, e ainda visto como uma pessoa totalmente errada, devendo para todo mundo, um cara honesto, pai de família que quer o bem, eu olho para o Brasil e vejo quantos seres humanos do bem passam por isso, sabe, cara? Foi justamente por olhar isso e dizer, cara, eu sei que eu posso colaborar, porque eu entendi agora que tem um passo a passo. Entendi que tem um passinho certo para você dar. Foi ali que eu criei a metodologia do Golden Canvas, foi justamente porque eu sempre gostei muito do Canvas, modelo de negócios, né, do Business Model Canvas, do Alexander Osterwalder, trabalho incrível que ele fez. O Alexander conseguiu mudar a visão do plano de negócios. Ele conseguiu chegar e dizer assim, ó, chega, para de olhar para o sumário executivo e vamos tornar mais prático uma abertura de um negócio e vamos começar com os recursos que tem agora. Porém, eu vejo que a maior parte das pessoas vem com uma ideia de negócio, tanto que o Canvas ele começa com o quê? Ele começa com a proposta de valor, é o Business Model Canvas. Começa Sim. com o quê? E o quê pode dar certo como pode dar errado. Tu vem com a ideia e você vai lá para implantar. E se torna uma coisa de tentativa e erro, tentativa e erro. O Canva eu gosto também, mas eu já vi, já estudei bastante. Eu tenho o Business Model Canvas, tenho acho que uns 3 livros e todos têm aquela conclusão que o Canvas é um 5W2H, né? Ele é o que eu Cada acho negócio. muito mais fácil até de trabalhar, porque eu ponho uma planilha, coloco ali o que, quando, né? Então, assim, mas é o Canvas, ok, dali, né? No entendimento do Canvas, parcerias, valor, né? Mas eu gosto para qualquer projeto, para mim, o 5W2H ele dá o direcionamento de tudo que você precisa. Né? E, Sim, a ele é partir, e a perfeito. partir dele você consegue estruturar ali planos de ação. Então, e o Canvas é um 5W2H mais Só que direcionado. tem um detalhe. O 5W2H é feito para planejamento de tarefa. Tu vai planejar uma tarefa, isso sim. Agora, uma empresa não é uma tarefa. Não. Uma empresa não é um o quê. Então, foi ali que eu comecei a ligar um pouquinho os pontos e perceber o seguinte, existem ordens. Partindo da lógica que empresas são pessoas, não existe empresa sem pessoas. São pessoas que produzem e pessoas que compram, pessoas que vendem e pessoas que compram. Então você não pode começar pelo o quê. E o que é uma tarefa. Você deve começar por algo mais profundo que isso. Foi ali que você comentou que você leu o livro também, do Simon Sinek. Na época também já estava bem habituado com Comece pelo Porquê do Simon Sinek, também li o Encontro, o Seu Porquê do Simon Sinek, li o Velho Menino também lá do Roberto Tranjan, vários outros livros muito legais. Vamos lá, só repetindo aí para a galera anotar. Ó. Tá. Comece pelo Porquê do Simon Sinek, Simon Sinek. O Velho e o Menino do Roberto Tranjan, que é incrível também tenho. E o terceiro. Encontre o Seu Porquê também do Simon Sinek. Sim, que legal. Que também é muito legal. Que o Simon Sinek ele teve esses 2 livros, né? Mas teve mais livros aí. Dentre eles, eu até separei um aqui para mostrar para vocês. É um livro mais denso, mas é um livro que, para mim, foi um divisor de águas, mudou a minha vida, que é esse aqui. Ó. A Quinta Disciplina, Sim, do Peter Senge. Peter Senge. Esse aqui é o livro que mudou a minha visão, que é um livro sobre visão sistêmica, sobre olhar sistêmico. Sim, que é mais gestão do conhecimento, né? Também, né? Fala muito Empresas sobre que gestão do aprendem, conhecimento. porque é uma empresa voltada para a gente, empresa voltada para pessoas. Foi ali que, entendendo o Golden Circle, né, do Simon Sinek, começar pelo porquê, eu resolvi criar um canvas onde muda a ordem das questões e trabalha de forma voltada para pessoas, que são 3 pessoas. O porquê sou eu. Então eu começo olhando para mim. Quando eu falo o porquê eu estou montando o negócio, eu não estou olhando para o outro, estou olhando para mim. O que para mim faz sentido, o que né, para mim é importante. Então, qual é a diferença que eu quero fazer no mundo? O que eu enxergo no mundo que dói em mim e que eu posso ajudar a curar essa dor?
né? Ou seja, eu começo a fazer algo tendo eu para servir, né? A segunda pessoa é o para quem, que é o meu cliente. Então, primeiro por quê, depois o para quem. Quem são as pessoas que eu quero impactar na vida delas, quais são as dores, quais são os desejos, onde elas querem chegar. E depois eu com quem. Vai ter sócio? Não vai ter? Qual é o perfil do sócio? Quais são os valores? Legal você fazer assim, porque eu estou fazendo, né? Todo mundo aqui que está matriculado na faculdade, pelo menos, vão ter que fazer o PIPA, que é o projeto da faculdade. E o projeto, ele tem que entregar o cronograma ali com o 5W2H preenchido. E eu também tenho essa ideia de que tem que começar pelo porquê. Também falo para assistir pelo menos o TED do Simon Sinek, né? E aí a gente faz o exercício do mapa de empatia para descobrir um problema, entender se o problema é realmente um problema, né, para alguém, né, para quem que é, e para depois construir essa solução. E você está fazendo essa construção, né? Eu acho que para vocês que estão assistindo, que viram já a estrutura ali do Pipa, já entenderam a estrutura do Pipa, estão vendo, é uma estrutura de como solucionar um problema. É lógico, numa visão empresarial, ok, mas é uma visão empreendedora, né, com uma metodologia que funciona, depois de 500 mil porrada e aprendizados que aconteceram, né? Então, entendeu que essa estrutura de projeto, mesmo que ela seja com foco de impacto social do nosso trabalho, da faculdade, né? Esse paralelo com uma visão, digamos, capitalista, querendo um impacto financeiro, tem um resultado igual, né? Tem um resultado da mesma forma. Mas é um capitalismo consciente, né? Sim, com Exatamente. certeza, com certeza. Então, é justamente isso. O Golden Canvas surgiu por uma visão, primeiro, uma visão totalmente nova economia, entendendo, né, o mundo de uma forma muito mais ecológica, entendendo pessoas e criando negócios conscientes voltados para servir gente, servir pessoas, servir o ser humano e ao mesmo tempo, claro que é capitalista, claro que a empresa Sim, precisa o do mundo é dinheiro, capitalista, né? né? Então ela precisa se manter. Então ela tem essa visão. Então o Golden Canvas surgiu como uma ferramenta de planejamento para transformar o Business Model Canvas, que eu sempre gostei, e dar uma ordem muito mais lógica de construção. Porque tem muita gente que pode começar a empreender sem saber o que vai empreender se ela tem um propósito claro. Tanto Tem um que porquê claro, né? tem um porquê muito claro, exatamente. Se o teu porquê é claro, o que você transforma. Por isso que hoje 46% das startups, elas quebram, elas não resistem porque o seu produto não atende uma necessidade real do mercado. Ou seja, os caras montam uma ideia, se apaixonam pela ideia e não resolvem o problema real. Quando você tem um propósito muito claro, você está muito mais voltado para servir pessoas, para resolver um problema, e Real. o real, que seja real, e o que ele pode ser pivotado, né? Que é um termo muito usado nas startups, de pivotar uma empresa, ou seja, você mudar o rumo da tua empresa, você muda você muda o que, mas você permanece com o teu porquê. Então, o porquê permanecendo no centro é como você ter uma visão 360 graus, mas você tem um eixo. O problema é você ter uma visão 360 graus sem ter eixo. Isso aí. Você sai, e esse é o problema. O porquê que a Kodak quebrou? A Kodak quebrou porque ela perdeu o eixo. Ela colocou o resultado na frente do propósito. Ou seja, estamos vendendo máquinas, estamos vendendo filmes, queremos aumentar a venda de filmes, e é ali que está o nosso investimento, então vamos focar. Olha só, a empresa que criou a máquina digital Sim. queria vender filme. Os caras perderam o centro total. Né? Não, tem vários, né?
eu li sobre isso no Gestão do Amanhã, né, cara? Sobre toda a história, Gestão do Amanhã e empresas exponenciais também falam um pouco. O José Salib Neto, né? Sim, sim, o Salib Oh, é divino, né? Ouvir que cara parece música, o cara é muito bom, professor, né? Professor da HSE. E tem essa abordagem também. Você falou aí dos seus fracassos, falou do seu sucesso, falou do seu curso. Como é que faz para acessar esse curso, Claudião? cara, eu Eu sei que nós já tenho. estamos numa faculdade, né? E vocês que estão estudando vão aprender a fazer projetos, vão estudar tudo isso. Mas o curso do Cláudio, né? É um curso, como é que eu vou dizer? Prático, né? Isso. Ele é O totalmente mão na primeiro, massa ali, né? isso. O primeiro passo, que é o curso que eu tenho hoje, ele é um curso que ele tem 5 módulos e ele foi feito pensando naquela pessoa que tem medo de empreender e não sabe ainda por onde começar. Então ele já começa desde o início. O primeiro módulo é o módulo de encorajamento, onde a gente vai trabalhar todos os bloqueios, nós vamos ressignificar todas as crenças limitantes, vamos trabalhar o sonho, vamos fazer o Ikigai, aquela ferramenta toda, Sim, de né? propósito. Também tem um livro do Ikigai muito bom. Tem o livro, exatamente. Vamos, através do Ikigai, transformar isso num propósito, e através do propósito eu uso uma ferramenta que eu chamo de ciclo da inovação, que eu ajudo a criar o produto. Então, você vai criar o produto através da definição do problema, de vivenciar o problema, de brainstorming, de investigação, tem toda uma etapa para isso. Então, ele é totalmente voltado para isso. Agora, o que eu tenho aqui para oferecer para vocês é algo gratuito, para vocês conhecerem primeiro o trabalho, que é o Golden Canvas, baixar ele gratuitamente com o tutorial pronto já. Ah, que Então, legal, cara, que é legal. Você só vai ter um entrar site? Tem um site? Que aí eu deixo go- aqui, pode deixar aqui na descrição depois. goldencanvas.com.br. Ah, que legal, cara, que E legal. domínio. Então, goldencanvas.com.br, vai entrar ali, coloca o seu e-mail para cair no remarketing, é claro, né? Brincadeira. Vai colocar o seu e-mail, vai baixar a ferramenta do Golden Canvas, vai assistir o tutorial, vai conhecer todo o Golden Canvas ali e, claro, naquele momento ali vai ter a oportunidade que na página de obrigado você vai poder conhecer o primeiro passo. Tem um vídeo de 50 minutos contando a minha história, né, explicando todo o percurso e explicando cada uma das etapas do primeiro passo. Então tem uma aula gratuita lá ah, que explicando. legal, cara, que legal, cara. É muito bacana, né? Porque, olha só, despertar para uma atitude de compartilhamento de expertise massivo, né? Então, assim, você sabe empreender montando um negócio e ensinando pessoas, né? São dois tipos de empreendedorismo aí, né? Então, eu acho isso incrível, assim, é uma postura de professor, né? Você acaba sendo um professor também, Sim, sim. né? Cara, você já indicou vários livros aí, já falou de suas formações, mas qual deles você, atualmente, hoje, 2022, o que te alimenta? Podcast, vídeo, artigo, o que você continua consumindo, que você gosta, sempre ouve, para dar uma dica para a galera, para a gente ir encaminhando para o final. Tá, maravilha. Primeiro, assim, dos livros, né? Como eu falei, a quinta disciplina foi, né, um divisor de águas para mim, e os livros de um cara chamado Roberto Tranjan, que é o cara que criou o livro Metanoia. O Metanoia, Os Passos, que mudou o nome agora, é Os Sete Mercados Capitais. Para mim é o livro mais legal de todos eles, porque Os Sete Mercados Capitais ele conta uma evolução mental e espiritual do ser humano e da forma com que o ser humano empreende. Então você tem pessoas que estão no nível 1 empreendendo e tem pessoas que estão no nível 7. Empreendendo é maravilhoso. Assim, é um livro que mudou a minha vida, assim, a minha visão, né? Tem o livro Velho e o Menino, que você citou, Sim. né? Tem o livro também Empresa de Corpo, Mente e Alma, é um livro muito legal, do Roberto Tranjan. Então, esses são livros assim que eu escuto, né? Quanto a pessoas que eu sigo, bom, gosto muito do Flávio Augusto, que Flávio Augusto do Geração de Valor é um cara que me inspira,
me inspira com o seu exemplo, com a forma com que ele enxerga. É um cara muito maduro, é um cara vivencial, é um cara que sabe vender, é um cara que entende gente, pessoas, é um cara de valores muito fortes, então eu gosto muito dele. Em termos de podcast, eu gosto muito, você citou o Joel J, né? A gente bateu um papo. Gosto muito do Joel J, sigo demais ele. Sim, Tem um cara que é muito amigo do Joel J, que eu sigo também, que é o Jacob Petri. sim, conheço também. É um Já viu? cara Eu não sigo, mas eu ouvi o podcast dos dois. fantástico aquele podcast, né? Sim. Maravilhoso, assim. Então é um cara que eu gosto. Eu gosto, e aí eu gosto muito também do próprio Roberto Tranjan, que eu cito, pela visão que ele tem. Gosto muito do José Salib Neto, sigo o José Salib Neto também, pela visão que ele tem. Eu acho que a gente tem muito que aprender com esse povo aí, com esse pessoal. O Simon Sinek, quem entende inglês, por favor, sigam o Simon Sinek. Mesmo sem inglês, eu sigo ele, mas se você pegar o TED do Simon Sinek falando do Golden Circle, todos vocês que estão assistindo, futuros empreendedores que vão obrigatoriamente vão ter que fazer projeto, vão ter que aprender para além de comprar o livro do Comece pelo Porquê. Se vocês assistirem o vídeo dele no TED, que é gratuito aí no YouTube, tem com tradução ali, vocês conseguem entender do que a gente está falando quando a gente fala comece pelo porquê. E isso é esclarecedor. É esclarecedor. Ele usa o case da Apple, mas ele é esclarecedor quando ele fala sobre isso. Assim. É deslumbrante. Você ouve e fica, nossa. É um momento ou, né? Que você fala, Muito bom. nossa, caramba, eu nunca olhei por essa perspectiva. Então é Cara, muito legal mesmo. É muito legal se mesmo. tu for assim, eu acho muito legal porque essa visão não é uma visão recente. Ele encontrou um padrão que é usado há mais de 2000 anos atrás. Jesus Cristo era um cara de propósito, né? Jesus Sim, Cristo sim, tinha um sim. propósito tão claro que criou o maior empreendimento do mundo, né? E eu não estou falando de igreja em si, eu estou falando do próprio cristianismo, né? Da crença e tal. Mas em termos de empreendedores, também tem um cara que eu acho que eu quero citar aqui, que eu acho que é um cara que tem uma visão de nova economia. É um cara bem nova economia. Dois caras aqui que eu vou citar, bem nova economia. Esse que eu vou citar aqui é um empreendedor de primeira linha, que é o Rony Meisler. É o dono da Opa, Reserva. sou fãzão, fãzão. O Rony É é um cara sócio agora, né? Agora é sócio, porque foi vendido para Arezzo, né? vendido para Arezzo, exatamente. É Pô, ele e o Birman que são chegadinhos. Aliás, acabou de fazer um aporte milionário aí, mas não vamos entrar nisso, né? Saiu, eu sigo ele também, sou muito fã do Rony. E não só fã do Rony como empreendedor, mas assim, o livro dele, Rebeldes Têm Asas, é um livro incrível. Assim, nossa, esse eu também recomendo. Esse, para vocês terem uma ideia, eu dei para o meu chefe, porque esse livro é incrível. Ele é sobre cultura organizacional, como ele criou, de onde surgiu e por que ele fez a reserva do jeito que ela é. A reserva é uma marca brasileira, né? Hoje é sócio da Ares, mas é uma marca que tradicionalmente carioca, masculina, muito brasileira, sem termos em inglês, sabe? E ele trouxe tudo isso dentro da cultura, assim. Só que até tem um podcast também que chama. Caramba, cara, eu vou lembrar. É, da Reserva? Escola de Rebeldia. Ah, esse eu não vi. O Pô, que podcast massa. dele é Escola de Rebeldia. Pode baixar no Spotify. São 15 podcasts só. Não sei por que ele não continuou, mas, meu, uma aula de venda e cultura. Nossa, uma atrás da outra, assim. 15 podcasts. Em 15 dias você lê, todo dia se for fazer uma caminhada aí ou pegar um trânsito, pode ouvir que tranquilamente vocês vão aprender muito. Muito legal também. Cara, e tem mais um cara aí que eu super indico, porque inclusive ele escreveu o livro, se chama Nova Economia, é o Diego Barreto. Diego Barreto é CFO do iFood. Ele Ah, escreveu um livro sim. recente sobre nova economia. Esse cara, e ele trabalha também muito bem com o Thales Gomes. Thales Gomes é outro empreendedor incrível Sim, aí, sim. né? Que tá crescendo. Do Easy Taxi, né? O Thales. Então, VTEX. e o podcast também, agora eu estava me esquecendo de citar um podcast que eu escuto muito, é o Resumo Cast.
Resumo Cast, que é o resumo de vários livros. Inclusive, tem livros que eu, às vezes, será que é bom o livro? Eu escuto o resumo cast antes de ler. Sim, sim, eu Pra também saber faço se... isso. Eu também faço isso, eu também faço isso. Eu sou muito rato de podcast, eu sou suspeito para falar. Mais um podcast que eu indico para vocês aí, para a gente finalizar, é o podcast do professor Fernando Novaes da Silva, chama Coluna Cerebral. Fiquem à vontade lá, só olhar lá no Spotify, lá, Coluna Cerebral, que vocês vão achar o podcast do professor. Mas, Cláudio, obrigado, cara. Eu não tenho palavras para dizer quanto eu sou grato a você compartilhar a sua história com a gente. Conheci você num desses meus atrevimentos em elogiar bons trabalhos, e aqui está o Cláudio empreendedor aí, com uma história linda de vitória, de desafios, cara, torço muito por você, sucesso, e espero você, se Deus quiser, a gente poder fazer mais uma dessa, mais uma formação, talvez, presencialmente, né, como a gente já tinha Cara, conversado vai sobre ser isso uma lá na honra. faculdade. Com certeza vai ser um prazer trabalhar com você. Querido, obrigado Show. a todos que tiveram que acompanhar a gente aqui até agora. Não esqueçam de curtir, compartilhar e mandar para quem vocês acham que precisa ouvir um pouquinho dessa história. E, Claudião, gratidão. Obrigado, meu amigo. Mais uma vez, obrigado de coração, cara. Grande abraço para todo mundo aí que está assistindo, cara, muito bom. E se quiserem também me seguir nas redes sociais, manda um direct para mim, Cláudio, pô, assistir, quer conversar, bater um papo, vai ser uma honra mesmo. Valeu, cara. Que Grande abraço mais uma vez, Fernando. Como sempre aí, te admiro pra caramba. Bom conversar contigo. Então, cara, que eu quero conversar mais contigo, cara. É bom, é bom. Vamos conversar, Trocar vamos muita conversar ideia. bastante. Valeu. Grande abraço aí, valeu. Até Valeu. Boa mais. noite a todos aí. Obrigado. Valeu.